Professor, eu prestei muita atenção na sua palestra aqui. Foi uma das melhores palestras que nós assistimos aqui no Congresso. E com toda certeza o senhor joga no nosso time titular. Eu pergunto ao senhor, para que a extensão rural brasileira cumpra a sua missão de promover o desenvolvimento da agricultura familiar, o que precisa ser feito? Primeiro é respeitar o extensionista. O respeito ao extensionista por parte dos diversos governos não é só uma questão de exigência jurídica, é uma questão de exigência e de questão ética. Se você não respeita o extensionista, como esse extensionista pode se envolver naquilo que se propõe a trabalhar no desenvolvimento da própria agricultura do próprio Estado? É lamentável que a extensão seja utilizada como faz tudo, quando na realidade a extensão poderia dar uma contribuição enorme ao próprio governo do Estado, talvez até fazendo uma ligação, saindo da agricultura. Às vezes eu penso nisso, sair da agricultura e ir para a Secretaria de Governo, porque aí você teria uma possibilidade de estar mais próxima do próprio governo, da estrutura de poder, e poderia aí trabalhar as diversas dimensões que hoje se exigem para um desenvolvimento sustentável. Mas, resumindo, respeito ao extensionista. Professor, hoje eu digo que a agricultura familiar e extensional está no INSS. No nosso estado de Mato Grosso, mais de 60% dos agricultores que estão no campo estão acima de 60 anos. Na extensão rural, podemos garantir que também mais de 60% estão com mais de 30 anos de idade. Tem como resolver isso? Claro que tem, claro que tem. A primeira coisa é oferecer salários adequados aos extensionistas. Aí você vai ver que o jovem vai se querer participar disso. Na agricultura, a grande questão que se coloca é o modelo equivocado de agricultura. O agronegócio não consegue motivar ninguém porque não consegue remunerar adequadamente o agricultor familiar. A grande maioria, de quando você analisa a agricultura familiar, que entra nesse esquema do agronegócio, é perda de autonomia, é perda de renda, é muitas vezes perda da própria terra, que perde em função de uma política inadequada que existe em relação à agricultura familiar. Então, se você adota, e há diferentes experiências no Brasil todo, de modelos mais de uma agricultura mais ecológica, se você adota modelos de sistemas agroflorestais, você lá na região do Centro-Oeste você tem um grande centro de permacultura em Goiás. Se você encontra alternativas que motivem as pessoas a se trabalhar, motive e dê condições para que as pessoas possam trabalhar, você vai verificar que você vai encontrar resultados. Temos exemplo aqui em Pernambuco de uma família, onde os filhos não queriam mais continuar na agricultura. A partir do momento que mudou a lógica de fazer agricultura, esses filhos hoje estão envolvidos e já estão trabalhando na própria agricultura. São exemplos e mais exemplos que eu poderia citar para você de famílias que acontece essa conversão. Especificamente, para que o filho e a filha do agricultor fiquem lá na propriedade, o que os governos federal, estadual e municipal precisam fazer? Mudar o modelo de agricultura. E aí a extensão tem um papel fundamental. Sair desse modelo, que é acompanhar crédito de banco, para um modelo de uso racional, diversificado da propriedade. No momento que você tiver renda, no momento que você tiver um manejo adequado, no momento que você tiver qualidade, no momento que você assumir uma ideologia, assumir uma postura política a respeito daquilo que você está fazendo, você tem isso. É o que aconteceu aqui em Pernambuco com muitas famílias. Será que no cabo da enxada, no peito da vaca, no cabo da foice, motiva o jovem a ficar lá? Depende do peito da vaca, depende do cabo da enxada, depende do cabo da foice. Primeiro, por que usar cabo de enxada? A agricultura só faz com enxada? Aqui nós substituímos a enxada por um facão. Aqui nós substituímos uma monocultura por uma policultivo. Aqui nós substituímos o trabalho único do homem, mas da família, com beneficiamento, venda direta ao consumidor. Com isso aumenta a renda dele. Com isso você cria outras possibilidades para a mulher, para os filhos, etc., de criar e ter essa situação. A questão não é a agricultura, é a forma de agricultura. Essa agricultura, inclusive, que faz no Mato Grosso, que ao entardecer
em função da queimada, ninguém consegue respirar, essa é uma agricultura que precisa ser modificada. Essa agricultura que o trator sai com a grade, levando tudo quanto é de terra que está aí, essa é uma agricultura que precisa ser repensada. Afinal, o Mato Grosso tem uma parte muito importante, não sei se é do sul, o Mato Grosso, a sua é do sul? Ou... Mato Grosso. Mato Grosso é que está perto da frente da Amazônia lá. Exatamente. No Pantanal. Na divisa com a Bolívia. Se você presta atenção naquilo dali, os índios já tinham um manejo muito adequado de agricultura naquela região. O problema é que não era para produzir soja, para alimentar vaca nos Estados Unidos. Era para produzir alimento para a população que está vivendo naquela área. O senhor colocou também aí, o senhor prestou muita atenção no que está sendo feito. Nós tínhamos a Embratel que sustentava as empresas de assistência técnica nos estados. Esse debate que está tendo aí, na sua opinião, qual seria a melhor forma jurídica para que o Estado brasileiro possa ter lá uma entidade para fazer o que a Embratel fazia? Eu não tenho capacidade, meu prezado Gilmar, para dar uma resposta para você sobre isso. Eu não me aprofundei nesse assunto, não sei como é que está. O que eu percebo aqui no estado é que tem um órgão de pesquisa que foi criado em 1935, quer dizer, vai completar quase 76 anos, 80 anos aí, e que agora em 2013 incorporou a parte da assistência técnica. Não se fez uma discussão dentro desse órgão sobre o que é extensão rural. Então é muito difícil dar certo um órgão desse tipo e essa atividade da extensão, porque não se discutiu, não se criou uma cultura favorável a essa atividade. Então eu acho que a FASER tem um papel fundamental nessa discussão, a partir do momento que adotar uma postura política sobre a questão do desenvolvimento. Não é a extensão para cumprir a lei, é a extensão para um tipo de desenvolvimento. Então eu acho que a partir daí, se esse organismo nacional, vocês estão pleiteando, e a FASER tem uma posição sobre isso, definir claramente isso e fizer uma opção por um tipo de desenvolvimento que atenda às pessoas e que tenha equidade, justiça social, eu acho que essa empresa será muito bem-vinda para o Brasil, não só para o extensionista, que a gente tem que acabar com essa história. Não é porque é extensionista, não é o extensionista, são as organizações que contratam extensionista que precisam serem, eu diria, modificadas, vivenciadas, estimuladas, debatidas e também criticadas, porque muitas vezes transformam o extensionista no responsável de uma ação que é pública e coletiva e é da organização. Aqui fala-se na sustentabilidade da terra pública para um Brasil sem miséria. O senhor acredita que um extensionista recebendo, igual eu vi aqui, o Piauí, a Bahia, salários de menos de R$1.200, ele tem condições, ele tem motivação para tirar a agricultura familiar da miséria? Eu acho que não, é por isso que eu disse que a principal questão que eu coloco é a questão de respeito ao trabalhador, ao extensionista. Você tem que remunerar de forma adequada. As chamadas, inclusive, colocam um valor médio que é muito acima disso que você está falando. Se o Estado concorre numa chamada e é aprovada aquela chamada, ele está recebendo dinheiro que vai além desse valor que você está colocando. A pergunta é, o que é que está sendo feito com a diferença que recebe do MDA para aquilo que paga a Altec? Essa é uma questão que precisa ser colocada. A outra coisa que eu acho que é fundamental é que não é a extensão que tem possibilidade de tirar o Brasil da miséria. É uma série de políticas públicas da qual o extensionista pode participar, que pode contribuir para tirar da miséria. Agora, se você fazer uma reforma agrária, você mantendo os valores e mantendo os privilégios dos grandes, você não tem possibilidade de tirar o Brasil da miséria e sim afundar mais ainda nas injustiças sociais pela concentração de terra, concentração de riqueza, concentração dos bancos, concentração agora das famílias no poder político, que agora é pai, mãe, filho, neto, cunhado, tudo faz parte, tudo é deputado, senador, ou seja, virou também uma capitania hereditária da política.
quando deveria haver uma democratização. O senhor falou na questão política, eu sou lá de Mato Grosso, e aqui vieram 2 deputados federais, um de Minas Gerais e outro do Rio Grande do Sul. Estranhei aqui a ausência dos deputados federais desse estado. Eles têm algum compromisso com a extensão rural, com a cultura familiar aqui nesse estado? Não sei se houve convite. Você tem deputados e deputados em todos os estados. Tem aqueles bons, tem aqueles mais ou menos, tem aqueles ruins, comprometidos com outras coisas. Eu acredito, se tivesse convidado alguns deputados que têm compromisso com os trabalhadores, eles estariam presentes. Agora, não sei se foram convidados, então não sei. Talvez prefiram o deputado de Minas e o do Rio Grande do Sul que o de Pernambuco. Porque o de Pernambuco, de certa maneira, é de casa, pode criar uma determinada situação. Mas não creio que tenha sido isso. Acho que não houve convite em função dos objetivos que estava se propondo no próprio seminário. Professor, agradecemos. Mato Grosso está às suas ordens e nós vamos arrumar um jeito de levá-lo lá para que esta palestra seja estendida aos extensionistas e agricultores do nosso estado. Garanto estudar o Mato Grosso para adequar a palestra à realidade lá do Mato Grosso. E para mim seria um prazer e uma honra atender o convite de vocês. Muito obrigado. Estejam muito à vontade aqui na nossa terra. Muito obrigado.